Irmãs, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. E ao lado de sua mãe, o discípulo que ele amava. Interessante que no percurso de Jesus, no seu convívio com seus apóstolos, seus discípulos, uma passagem muito interessante, que tem um determinado momento que Jesus chega e diz: vamos para Jerusalém. Aí os discípulos tentam ponderar com ele, dizendo assim: Senhor, ainda há pouco tentaram te prender e te matar lá. E aí diz a insistência e desta firme decisão de ir. Aí Tomé, ele diz uma frase muito significativa. Ele diz assim: vamos também nós para morrer com ele. É uma pergunta que eu faço: cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê esse povo? Cadê os 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Cadê os discípulos? Cadê seus seguidores? O que aconteceu? Meus caros irmãos e irmãs, aquela outra frase popular que eu usei numa missa recentemente, de que às vezes, e o melhor caminho, é aprender pelo amor. Às vezes só se aprende pela dor. Por que mataram Jesus? Por que tinham que matar Jesus? Qual o perigo que Jesus representa e representou? Para alguns, muito perigo. Porque Jesus questionou. Jesus mostrou a hipocrisia. Mas esse diálogo de Jesus com Pilatos, ele diz assim: eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Não escutaram, não são da verdade, são da mentira. O que Jesus enfrentou aqui, nesse julgamento, os exegetas, eles falam assim: olha, isso não foi julgamento, isso foi uma trama. O que Jesus enfrentou nessa trama, pessoas que se sentiram ameaçadas pela mensagem de Jesus, pela proposta de Jesus, e que não hesitaram em tramar contra Jesus. O diálogo de Pilatos aqui, com a multidão, a resposta, a postura, é muito significativa. É muito significativa. Através da mentira. A reflexão lá, a partir da paixão narrada no Evangelho de Lucas, que nós fizemos nesse último final de semana, lá no dia da paixão, a gente refletiu essas mentiras e as motivações para essa mentira. E tomando desse ponto e aprofundando hoje, as mentiras se sucedem, e elas continuam. E, por exemplo, aqui, ele diz assim, o texto: olha, ele está se fazendo o rei. Todo aquele que se diz rei é inimigo de César. Como assim? Como assim? Se Herodes era um rei, estava colocado ali pelo próprio César. Na política de dominação dos romanos, eles suscitavam ali,
Para os romanos não importa muito quem era o rei, quem deixava de ser rei. Para os romanos ele queria que o país funcionasse, que eles pudessem cobrar impostos. Então não tinha problema nenhum para o César ter um rei ali. Tinha problema para eles. Que Jesus não era o rei que eles queriam. Não era a liderança que eles queriam. Eu comecei dizendo, ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor, por um motivo muito concreto. O impacto dessa morte. O sofrimento, a angústia, a agonia, todo o percurso, desde a hora em que ele foi preso, levado amarrado, tudo aquilo que foram sendo feito, espancamento, o sofrimento de carregar a cruz, aí tem a tradição lá dos tombos de Jesus, na hora de levar a cruz, ajuda até de um sirineu, para ele não estava conseguindo nem carregar a cruz. Toda essa situação, o chegar no Calvário, um inocente, e a consciência de que era um inocente, ela vai se dando aos poucos. Bom, a gente acha, né, quando a gente pega o Evangelho, às vezes a gente corre o risco, né, de ter uma interpretação, né? A gente começa lá, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos, assim do Mateus e assim o do Lucas. E a gente talvez pense que foi assim que o Evangelho começou a ser escrito. Não. Essa aí é a redação final. Algumas das redações finais, elas se deram, ou seja, a conclusão, 30, 40, 50 anos, como é o caso do Evangelho de João. Quando ficou pronto o Evangelho. Muito tempo. Como que os Evangelhos começaram a ser escritos? Pelo relato da paixão. Porque esse foi um impacto tão grande para aquelas pessoas. Um impacto tão grande. Como eu disse, Jesus só ensinou o amor. E pela linguagem do amor, pela coerência de vida de Jesus no amor, pelos seus ensinamentos no amor, não chegou no coração daquelas pessoas. Tinha que ser desse jeito? Tinha que ter essa morte dolorosa? Não poderia ser diferente? Porque Jesus veio nos ensinar a boa nova, o Evangelho, seus ensinamentos, o mandamento do amor. Isso necessariamente não precisaria acabar dessa maneira. Não. Por que foi assim? Porque Jesus encontrou pessoas de corações duros, insensíveis, incapazes de querer ou deixar essa palavra de amor que Jesus anuncia chegar no coração. E aí foi piorando. Quando Jesus se depara, então, nessa chamada trama, que não foi julgamento, segundo os exegetas, com pessoas decididas a eliminá-lo, com pessoas capazes de manipular. Eles foram sendo manipulados. Né? Tem uma experiência interessante assim, faz uns 30, 40 anos que eu não vou no estádio de futebol. Mas há muitos anos atrás eu gostava de ir assistir jogo, né? Faz uma experiência assim, quando você estiver num jogo, quando você estiver com uma multidão, quando você estiver numa situação assim, com um monte de gente, começa a gritar uma coisa. Sabe o que acontece? Pessoas que estão do seu lado vão gritar a mesma coisa. E daqui a pouco a multidão inteira está gritando uma coisa. Eu me lembro uma vez que aconteceu exatamente comigo. Eu estava muito bravo com um jogador lá. Eu comecei a falar algumas coisas dele. Aí quando eu vi, estava todo mundo falando a mesma coisa. Eu até assustei. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente,
é muito claro, né? Quando ele apresenta Jesus, diz aqui, os sumos sacerdotes e os soldados começaram a gritar, crucifica-o. Os demais vão na onda. A massa de manobra. Os demais vão na onda, né? Foram manipulados pela decisão de alguns. Mas assim como a gente tem aqui a postura de Pilatos, eu já destacava domingo na narrativa de Lucas, assim como tem a postura de Pilatos, que chegou a dizer, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Ou seja, ele percebendo, diz aqui um texto que ele faz um verdadeiro esforço para não condenar Jesus, para não crucificar, para não matar Jesus. Mas ele cede. A multidão manipulada continuou manipulada até a hora do desfecho final. Interessante também destacar, nós tivemos a primeira leitura do livro do profeta Isaías. É um trecho do profeta Isaías, chamado do servo sofredor, ou canto do servo sofredor, são 4. E eles retratam uma pessoa que ficou um grande ponto de interrogação. O livro do profeta Isaías era com certeza, dos livros dos profetas, o mais lido, o mais conhecido na época de Jesus. Mas também o menos entendido, o menos compreendido. Se lia, mas não se entendia muito bem. Tem um trecho interessante do livro dos Atos dos Apóstolos, que tinha um eunuco, etíope, que era funcionário do rei da Etiópia, e ele estava numa carroça sendo levado, e aí ele estava lendo o livro do profeta Isaías, esse trecho aqui do servo sofredor. Nisso Filipe, o apóstolo, se aproxima e pergunta para o eunuco etíope se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele falou, não, escuta, isso que ele está falando aqui, essa narrativa, um inocente sendo acusado, sofrendo e morrendo por expiação dos pecados. Ele pergunta, é ele mesmo ou ele está falando de alguém? Aí, partindo dessa palavra, Filipe anuncia para ele Jesus Cristo. Anuncia para ele Jesus Cristo. Tem uma outra passagem muito significativa do Evangelho, reforçando o que eu disse, do que foi escrito primeiro, quando os 2 discípulos, a caminho de Emaús, vão se afastando de Jerusalém, no dia da Páscoa, eles estavam cabisbaixos, derrotados, entregando os pontos e indo embora. Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles e pergunta, por que vocês estão assim, com o rosto triste? Eles chegam a perguntar para Jesus, olha, você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala, o que aconteceu? Com Jesus, o Nazareno. Nós achávamos que ele era o Messias, mas ele foi preso, foi crucificado, morreu. E nós estamos indo embora. Aí diz o texto que Jesus pergunta assim, será que não era necessário que Jesus passasse por tudo isso? Isso já desperta, como assim? Aí diz o texto que começando pelos profetas, Jesus foi explicando os trechos da Sagrada Escritura. Começou pelo servo sofredor, para falar daquele padecimento, daquele sofrimento, em vista de um projeto maior,
a salvação. Interpretar a vida a partir da fé. Interpretar a nossa história a partir da esperança e da fé que nós professamos. Poderia sim ter sido diferente. Poderia sim Jesus não ter sido, não morrido, ser morto na cruz dessa maneira. Mas infelizmente a dureza do coração das pessoas levou a esse desfecho. Então, nesse dia em que contemplamos esse sofrimento, faz parte do ritual dessa celebração que faremos daqui a pouco, adorar Jesus na cruz. Ao contemplarmos então Cristo crucificado, ao contemplar esse sofrimento, ao contemplar essa agonia, façamos numa profunda compreensão do seu gesto de amor, que possamos aprender, meus caros irmãos e irmãs, de fato, a ser o amor que nos ensina, a ser a doação que nos motiva, não nos deixarmos levar pelas armadilhas do mundo, pelas enganações, pelos falsos profetas, por aqueles que na verdade querem para si e não para se doar, e não para se entregar. Que o sofrimento da cruz de Cristo, em vista da nossa salvação, em vista da nossa redenção, em vista do perdão dos pecados, não seja em vão, mas que toque profundamente a nossa vida e os nossos corações, nos mobilize para esse projeto de amor. Passamos um pequeno momento de silêncio.